Jordana Vujicic se converteu de verdade? É sobre isso que eu quero conversar com você aqui nesse novo vídeo aqui do nosso canal. A gente fez um vídeo aí há um tempo atrás sobre ela e que deu muita repercussão e muita gente duvidando aí, né, na conversão dela, e é sobre isso que eu quero conversar com você, reagindo a um vídeo dela, é isso mesmo. Na verdade, esse vídeo ele é meio que uma regravação de outro vídeo que eu cheguei a postar aqui no canal, mas o áudio estava muito ruim e eu estou regravando. Então, se você já assistiu esse vídeo, eu vou pedir para você assistir para dar uma moral aí, dar uma visualização a mais para o nosso canal, que é muito importante, inclusive que a gente está chegando na monetização, né? E eu vou falar algumas coisas diferentes do outro. E se você não assistiu, bora assistir comigo então e rever aí o que ela falou. 15 anos. Numa dessas festas, aí eu acabei conhecendo um rapaz. Eu achei ele muito bonito, ele também, pai e tal. E com pouco tempo a gente começou a namorar, né? Um namoro firmado mesmo, deu aliança, tudo tal. Divulguei nas redes sociais também. Era meu namorado na época. E passou 1 ano e meio de namoro. Ele tinha nascido e crescido em lar cristão. Então, eu era cheia das superstições. Eu acreditava em muitas coisas, nunca fui ateia, nunca desacreditei de Deus. Eu sabia que existia, mas eu era muito perturbada, sabe? Eu acredito até que pelas coisas que eu nutria na minha vida, por essa lascívia, talvez, excessiva, por conta de práticas que não agradam a Deus, que eu nutria muito, eu tinha medo de dormir sozinha. Eu tinha medo, tive experiências espirituais antes da minha conversão. Eu era muito sensível espiritualmente já, mesmo sem conhecer Jesus. Só que era de uma forma que era ruim, porque me perturbava, porque gerava insônia. Muitas vezes, antes de converter, eu fui em centros espíritas pedir ajuda. E olha, vou ser sincera, até ajudava, mas era por pouco tempo, depois voltava a perturbar. Depois voltava a doer, sabe? Aquilo voltava. Na hora, era bom, eu até ficava tranquila, mas depois voltava aquela maldição, aquela coisa me perturbar. Teve uma amiga da minha irmã, eu vou contar essa história aqui no podcast, tá? Exclusivo pra vocês. Eu não convém falar nome porque hoje eu faço direito, vocês sabem, né? E eu gosto muito dessa área criminal. E aconteceu que ela era uma pessoa muito próxima de nós e ela desapareceu. E foi postado, né, nas redes sociais que ela havia desaparecido. Em pouco tempo, né, mãe? Eu já sabia que ela não estava mais viva. Eu já sentia no meu coração que a menina tinha falecido, que tinha acontecido alguma coisa com ela. Então eu sonhava do que tinha acontecido, sonhava que ela tinha sido abusada, sonhava que ela tinha sido esquartejada. Tudo isso eu sonhava de verdade, e eu não era evangélica ainda. E aí eu comecei a sentir coisas no meu quarto, sabe? Eu me sentia muito mal. Como se fosse uma opressão mesmo. Porque eu sabia o que tinha acontecido com ela, sabe? Só que Jesus, ele fala, deixe as coisas dos mortos para os mortos. E, infelizmente, no mundo secular, as pessoas incentivam o contato com gente morta. Isso é extremamente prejudicial. Assim, eu acho que é muito... te oprime. E também eu creio que Satanás, ele se faz em forma de pessoas que já faleceram pra te perturbar. Eu acredito nisso, tá? Porque era a sensação que eu tinha. Aí, algum tempo depois, acho que depois de 1 ano, descobriram que realmente o corpo não foi encontrado, mas mandaram matar porque ela estava envolvida com coisas erradas, com traficantes, etc. E ela deu uma informação que não devia. Isso no direito a gente costuma chamar de queima de arquivo. Então a pessoa não é tratada como uma pessoa. Se ela sabe alguma coisa que não deveria saber e dá uma informação que não deveria dar, não importa quem você é, não importa se você tem família, não importa se você tem pessoas queridas pra você, É uma morte eles com mandam sofrimento. matar. Exatamente, não importa, sabe? Manda matar. Aqui no Rio vocês devem ver bastante isso também, né? Infelizmente, por causa do tráfico. Então ela era envolvida com essas coisas, foi uma pessoa que eu conheci. E eu ficava perturbada, buscava ajuda onde? Centro espírita, com outras entidades, nunca com a pessoa de Cristo. E esse meu, então, namorado? O que ela falou aqui é uma coisa muito interessante e que, por mais que tenham muitas pessoas que acabam ignorando isso, não deixa de ser verdade, que é a questão do sobrenatural, uma vida sobrenatural. Eu também já passei por isso, eu já vivi essas experiências também, como, por exemplo, joguei por pessoas foram curadas. Já tive outras experiências sobrenaturais também, sem ser essa questão de cura, e também já passei pela questão aí de expulsar demônios, né, ou espíritos malignos aí. Então, por mais que hoje haja pessoas que não acreditem nisso,
isso não vai fazer isso parar de existir, e não só parar de existir, não vai fazer com que essa realidade ela não seja real. E muitas das vezes é muito difícil, quem já viveu esse tipo de coisa, às vezes acreditar num argumento que venha duvidar disso, como por exemplo, às vezes quando eu converso com pessoas que não acreditam em Deus, ateus e tudo mais, é muito difícil porque eu já vivi, eu já passei, então eu negar aquilo que eu vivi é muito difícil. E mesmo tendo pessoas que estão fora da igreja, existem pessoas que parecem que têm uma facilidade melhor para viver esse tipo de coisa, como a Jordana tinha, e ela buscava em outros lugares que não era ali, né, o cristianismo, até achar Jesus, e que bom que ela achou Jesus. E para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures, sejam todos muito bem-vindos ao Amigo Jesus. O Amigo Jesus é o nosso canal aqui, na qual a gente comenta sobre diversos assuntos dentro da esfera do cristianismo, né? A gente também comenta aí sobre teologia, igreja e também sobre relacionamentos. Talvez você deve ter vindo aí por um vídeo de relacionamento e eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Eu também sirvo com jovens lá na minha igreja, faz um tempo também. E não só isso, a gente tem um ministério muito legal lá no Instagram que deu o nome a esse canal, que é de Amigo Jesus, onde a gente compartilha muitas tirinhas, e não só muitas tirinhas, a gente compartilha também muitas reflexões bíblicas. Dá uma olhada lá, passa lá no nosso Instagram também. E uma novidade que a gente tem aqui no nosso vídeo agora, a gente tem um valeu. Então você pode também ajudar os nossos vídeos aí dando valeu, até porque, olha, a gente tem o nosso projeto autoral aqui, que é Supermanos, que é uma história em quadrinhos, que tem o intuito de falar de Jesus através da figura dos super-heróis e refletir sobre o nosso mundo, isso mesmo. Aqui a gente encontra dois irmãos que são super-heróis que estão há algum tempo sem aí, né, fazer missões, mas algo acontece que façam que eles retornem a isso. E não só isso também, é uma história que reflete a seguinte questão: se existissem heróis cristãos no Brasil, será que eles continuariam sendo heróis? Dá uma lida, o link está aqui, você pode ler lá na Amazon também, que vai ser muito bacana. E além disso, de ler lá na Amazon, você pode seguir a gente também lá no Instagram para você dar uma olhada. Além disso, eu já quero reimprimir aqui essa versão física, fazer novas versões para vender para você, versões físicas, versões capa comum. Você pode ajudar a gente dando um valeu aí, né, que é um valor que você pode ajudar a gente no Pix aí e tudo mais. No próprio vídeo aí tem um valeu do YouTube que a gente vai converter para essas histórias em quadrinhos. Essas daqui são outras histórias em quadrinhos que eu acabei participando, né, nesses últimos anos. Olha só o tanto de história em quadrinhos. Você pode saber mais sobre elas no meu outro canal, que é o Comics Review, que é um canal que a gente fala sobre cristianismo e cultura pop. Tá passando aí na sua tela e tá na descrição também o link para você acessar o Comics Review e dar uma conferida. A gente tá falando sobre The Chosen lá, então dá uma olhada, que é bacana demais. Vamos voltar aí para o que a Jordana ela está falando. Da época, ele nunca concordava comigo. Ele falava que ele não concordava, assim, com essa questão do centro espírita. Ele não concordava com o tipo de coisa que acreditava em signo. A família dele era evangélica? Era evangélica. Mas ele frequentava? Não, não mais. Ele frequentava quando ele era pequeno. Mas ele tinha uma base? Tinha. Ele não acreditava em signos. Eu falava disso, ele não gostava. Eu falava assim, olha, eu não acredito nisso aí, não. Eu acredito num Deus, que ele morreu na cruz do Calvário por nós, ressuscitou ao terceiro dia. Eu acredito em Jesus. Isso aí que tu tá me falando, Jordana, assim, tu é minha namorada, mas sinto muito. Eu não concordo. E no final, ele sempre acabava ganhando as discussões. Por quê? Porque ele falava da palavra. Não tem como vencer a palavra de Deus. Só que ele não vivia também isso. Porque a gente namorava, entendeu? Tinha muita coisa ali errada. E aí, a tia dele, depois de 1 ano e meio de namoro, ela viu meu Instagram. Ela viu as fotos que eu postava. Ela via que todo final de semana tava lá nas festas. Às vezes bebedeira, com 15 anos de idade. Então ela disse assim, vem cá, chama a tua namorada aqui em casa, que eu quero conhecê-la, quero conversar com ela. E eu fui. Fui na casa dela pra tomar um cafezinho, que eu já era fã de café, minha mãe que me apresentou o café. E aí ela disse assim, chama ela que eu quero comer um pão de queijo, conversar. E ela e o esposo dela eram evangélicos, praticantes, são cristãos, uma bênção. E quando eu cheguei na casa dela, nossa, eu senti uma paz, assim, gente. Meu, tu sente, assim, aquele lugar tinha paz do Senhor. Era uma casa que servia ao Senhor. Com 2 filhos pequenos, um de 10 anos e o outro recém-nascido. Sentei pra conversar na mesa com ela e ela começou a me falar de Jesus, sabe?
E ela falando os milagres, assim. Ela tava com o bebê no colo, amamentando. Ela disse assim: quem me deu esse bebê foi Deus. Ele é um milagre. Os médicos diziam que eu não podia engravidar. Eu tô com 2 filhos. Eu vou me mudar agora pra uma casa boa, sabe? No campo, tal. Quem me deu a casa foi Jesus. Eu falei, nossa, eu nunca vi alguém falando de Jesus assim. Que tinha tanto relacionamento. Eu via as pessoas falando de Jesus como uma pessoa distante de nós. O Filho de Deus que morreu na cruz e tal. Mas era uma visão distante de Jesus. Você não podia ter um relacionamento. Isso. Que não era uma pessoa relacional. Relacional, pra mim, eram só os santos, as entidades, etc. Eu tinha essa imagem mesmo, gente. Porque até quem é do Rio Grande do Sul pode confirmar. No Rio Grande do Sul tem muito sincretismo religioso. Então, tem muito essa questão de adoração. E ela que começou a me falar que a adoração de imagens não é uma coisa legal, de acordo com a palavra de Deus. Ela, enfim, falou o evangelho ali pra mim. E então, ela viu o meu Instagram e ela começou a falar pra mim, olha, Jô, você é muito linda, sabe? Mas me perdoa, essas suas fotos aqui, você tá se vendendo como uma bijuteria barata. Eu não falo isso nem pelo meu sobrinho, é por você. Sabe, Jesus, ele te fez, ele te comprou por um alto preço. E aí ela começou a me explicar. E me explicou do meu pecado também, coisa que eu nunca tinha ouvido daquela forma tão explícita. Claro que quando a gente erra, a gente sabe, pô. A gente fazendo sabe, errado. a gente sabe, pô. Quando o negócio não tá certo, uma mentirinha ali, outra aqui, vai dar uma escapadinha ali. Sabe. Aquilo eu já sabia, pô. Bebida alcoólica fora da idade, sabia que não era certo. Mas nunca tinha me sido apresentada essa visão de pecado. Porque essa palavra pra mim era muito forte, sabe? Pecado, meu Deus. Pecado. Vai matar alguém, assim, você imaginava que... Exatamente, foi isso que eu pensei. E naquele dia, quando ela me falou aquilo que não estava de acordo com a palavra de Deus na minha vida, porque ela começou a me perguntar: você faz isso aqui? Eu falei, faço. Pois é. De acordo com a Bíblia, isso é pecado. Você mente pros seus pais? Eu falava, minto às vezes. Pecado? E eu, assim, fui apresentada pra palavra de Deus. E naquele dia, eu vi que eu não era tão boa assim. Eu não era tão boa quanto os meus colegas de aula falavam, quanto as pessoas no Instagram falavam, quanto aqueles homens que ficavam me bajulando pela minha aparência falavam. Eu não era tão boa assim. Porque a gente costuma ter aquele discurso bem genérico, tipo, o que importa é o que Deus pensa de mim. E o que Deus pensava de mim? Se eu era tão alheia a ele, se eu nem falava com ele, não tinha relacionamento, nem o buscava de fato. Então, que tipo de relacionamento é essa? O que importa é que Deus me conhece se você nem relaciona com ele. Então, naquele dia, eu sabia que se eu morresse ali, eu estaria condenado ao inferno. Eu sabia. Fui apresentado o espelho da lei, sabe? Me caiu a ficha. E é por isso que hoje eu acredito nos dons do Espírito Santo, mesmo sendo reformada. Por quê? Depois eu falo sobre isso, pessoal, que eu sou presbiteriana, da igreja presbiteriana. E lá eles são mais cessacionistas, né? Eles não acreditam muito nos dons do Espírito, não tem muito esse fluir do que a gente vê na igreja pentecostal. Mas eu acredito por quê? Porque esse primeiro contato que eu tive, antes de ir embora da casa dela, depois de ela me falar tudo isso, eu chorei, foi, olha, uma conversa muito profunda. Ali eu digo que eu tive um encontro com Jesus. Ela disse assim, posso fazer uma oração por você? Eu disse, claro, pode, né? Eu pensei que ela ia Ave Maria cheia de graça. Já pensei que ela ia falar uma oração pronta, né? Mas não, ela começou a orar em línguas. Em línguas estranhas, né? Língua do Espírito Santo. E aí eu senti fisicamente. Não sei se era por conta dessa sensibilidade que eu já tinha de converter. Mas eu senti fisicamente o Espírito Santo me tocando. Então, era uma tremedeira aqui na boca, uma tremedeira no corpo. Era como se fosse assim, não era sangue nas minhas veias, era fogo, era um negócio assim maravilhoso. E depois que ela orou, eu olhei assim pro meu então namorado da época, eu falei, gente, o que é isso, sabe? O que sua tia faz? Que mágica é essa? Oh, aleluia, falei, né? Mas não era nada disso, porque eu tinha uma visão muito disso, de bruxaria mesmo. Então eu pensava, ela fez um reiki. Pensava isso, sério, que era uma cura energética, um alinhamento energético. Não, era Deus. Fui apresentada a Deus, era diferente de todos os lugares. Esse momento foi o momento da sua conversão também, ou não? Eu acho que foi ali que caiu minha ficha que eu era pecadora, entendeu? Aí ela me deu uma Bíblia, King James, não me esqueço até hoje. E ela continuou em contato comigo, ainda que meu ex-namorado não quisesse. Por quê? Ele tinha o contato com a palavra de Deus, ele sabia da palavra, mas ele não seguia a palavra de Deus. Uhum. Nosso relacionamento, todo errado, tá? E aí... Se ela fosse colocar isso na sua cabeça, aí ia dar ruim ele tava ali. morrendo de medo que a mulher me convertesse. Mas é verdade. E aí, o que aconteceu, né? Como que é importante ter
uma tia do coque, né, gente? As tias do coque são figuras folclóricas, devem ser patrimônio histórico tombado de toda a igreja, porque elas são responsáveis por muita coisa. E nesse caso da Jordana, a gente viu aí que ela é responsável por começar a conversão dela. E aí a gente destaca duas coisas. Primeiro, a tia do coque, e depois a gente destaca o próprio namorado dela, que era um menino que era cristão, né, mas que não vivia o cristianismo. E para algumas coisas, o cristianismo dele servia, como por um exemplo, para não acreditar em coisas esotéricas, ou em signo, em astro, nessas coisas todas, Jesus serve. Mas para eu viver um namoro santo, Jesus não serve. Muitas das vezes a gente tem pessoas assim dentro da igreja. Tanto que ela até cita e fala que ele não queria que ela conversasse muito com a tia dela, porque ele tinha medo dela se converter. Ou seja, ele sabia que se ela convertesse, ele ia perder aquilo lá que ele tanto queria, que ele tanto idolatrava. Então, uma das coisas que a gente precisa entender nessas duas figuras é que existem dois tipos de gente, às vezes, que tem contato com Jesus. Pessoas que sabem para que Jesus serve, mas utilizam Jesus ao seu próprio favor e não se rendem a outras coisas que precisam se render. E a gente tem que tomar cuidado para não ser esse tipo de pessoa, porque talvez a gente esteja na igreja e esteja assim. E as pessoas que são pessoas de fato cristãs, que exercem o cristianismo, que vivem ali o que Jesus fala e que chamam a atenção das pessoas, que inclusive foi responsável por chamar a atenção dela, a ponto dela querer viver aquilo pela vivência dessa tia dele aí, dessa irmã do coque aí dela, irmã de oração. Sem contar, uma outra coisa muito legal também é que ela conseguiu ter sabedoria, ela conseguiu acolher ela. Nesse acolhimento ela conseguiu falar a verdade, pregar o evangelho inteiro e inclusive mostrar para ela o pecado dela, que muitas das vezes a gente que está na igreja não sabe fazer. Às vezes tem gente que já chega condenando a pessoa, às vezes tem gente que já ignora totalmente o pecado, só fala do amor. Ela conseguiu equilibrar, mostrando o amor de Jesus, mas mostrando onde a pessoa pregava, fazendo ali a mensagem de Jesus ser chamativa e sendo algo aí, trazendo para ela. E aí, como é que a gente está aí nas nossas igrejas e qual que é o tipo de pessoa que nós somos? Será que é o que só usa Jesus para aquilo que serve? Ou será que é ali a pessoa que de fato muda as pessoas porque é parecida com Jesus? É uma coisa muito interessante para a gente refletir. Bora continuar. Ele falava assim, não entra nas ideias da minha tia, que ela tem umas ideias meio de louco, mas não, ela pregava o evangelho verdadeiro, assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, dia após dia. Jesus fala, negue a si mesmo. Então, foi aquele dia, assim, que eu tive essa ficha caiu. Mas, até que realmente eu renunciasse todas as práticas da minha vida, demorou um tempo, porque eu fui lendo a Bíblia, eu fui até uma igreja sozinha, fui em várias igrejas, eu não tinha contato com pessoas cristãs, então eu que tive que ir atrás. Ela te indicou uma igreja, você sozinha? Eu que fui. Ela falou algumas que eram boas lá perto da minha casa, da região, mas eu encontrei, e foi Deus quem me direcionou, porque eu digo que assim, a igreja que eu fui a primeira vez, eu fico até emocionada, que eu tenho um amor gigante, que é a Batista. É uma igreja que, na verdade, quem falou foi a minha mãe, porque um colega de trabalho dela tinha tido depressão. E ele foi apresentado a essa igreja, a Batista Central, em Porto Alegre. E aí, ele disse que foi uma igreja muito boa porque ninguém ficou em cima dele, sabe? Enchendo o saco, entre aspas. Porque quem não é evangélico tem muito medo disso. Que fique muito em cima, que fique cobrando. Você é evangélico, você não é. Você quer experimentar, você quer conhecer. Se você gostar, você fica, entendeu? Porque às vezes tem muita essa forçação de sem barra. pressão. Não era isso que eu queria. Eu queria uma liberdade. Aí... eu fui a essa igreja, era um culto de domingo, eles não tinham rede social na época e só tinha uma placa na frente da igreja. Domingo, 7 horas da noite é o culto. Aí eu falei, então tá, então eu vou. Aí meu pai, ele me levou na igreja, era uma igreja com um banquinho de madeira, assim, tal. Bem tradicional. Bem tradicional. Quando eu cheguei lá, era uma igreja cheia de idosos. Não tinha um jovem. E assim, pra mim, aos olhos de uma adolescente que tinha todo esse contexto secular, é óbvio que eu queria uma igreja mais church, né? Com mais jovens, que fosse mais atrativa. Mas eu falo assim, que quando a pessoa ela tá sedenta de Jesus, não importa qual seja a igreja, o que importa é que tenha a palavra. O que importa é se você tá lá pela pessoa de Cristo. Isso é muito importante. Você tem que cuidar o porquê que você vai na igreja. Então, pelas amizades. Se for só por um grupão de jovens ou por um louvor legal, você tá indo pelo motivo errado. Você tá indo pra um clube social. Às vezes por mero emocionalismo, Sim. porque você vê muito lá em São Paulo.
Tem muitas igrejas que são ótimas no louvor. Tem um louvor espetacular, uma infraestrutura maravilhosa, um grupo de jovens maravilhoso, mas quando você vai ouvir a palavra, só prega de hipergraça e prosperidade. E assim, claro que a palavra de Deus, ela fala que os filhos de Deus vão colher o melhor dessa terra. Deus, ele tem promessas maravilhosas para nós. Mas se você olha na palavra de Deus, Jesus, ele fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, se você vai com essa intenção aí, de grupão de jovens, de uma mensagem que vai te deixar bem, depois que vai vai te comer a confrontar. pizza, vai minha tudo de filha. boa. Isso mesmo. Então, Deus, ele me botou lá nessa igreja, que tinha mais idosos mesmo, mais famílias, mas eu me sentei lá no último banquinho, e aí eu me lembro até hoje que começaram a cantar uma música, que era assim, há um lugar... Uma outra coisa também que ela destacou aí, que é muito interessante, que é as igrejas de juventude, que muitas das vezes as igrejas de parede preta, que o pessoal vai porque vai... Eu não tenho nada contra a parede preta, a gente pode gravar só um vídeo aqui falando sobre parede preta, né, de igreja, mas em contrapartida, uma outra coisa que eu tenho para falar aqui é que ela tem razão em falar aí sobre essas questões aí das igrejas que a gente tem hoje, porque hoje a gente tem muitas igrejas jovens e que se preocupam muitas das vezes só em falar ali sobre amor, sobre graça, e esquece de falar ali sobre o resto, que é o pecado, que é a questão da misericórdia de Deus mediante a isso, mas ao mesmo tempo da justiça de Deus mediante a isso. É uma coisa muito importante a gente está falando, e as igrejas estão falando sobre isso também. E vamos continuar aí ouvindo ela. Deus. Lugar para todos, nessa família de Deus, muito amor, alegria e paz, há um lugar para ti. Aí, aquilo me impactou muito, porque ninguém lá me conhecia, não sabiam do meu contexto das redes sociais, que eu era uma menina extremamente exposta, talvez ali uma pessoa que fosse o oposto daquilo que a palavra de Deus exigia, certo? Vivi uma vida ímpia, eu era ímpia, escarnecedora, antes eu caçoava dos evangélicos, eu era uma blasfemadora, gente, de verdade, Deus, ele me perdoou mesmo, assim. Então, poxa, cantando que há um lugar para todos nessa família de Deus, uma pessoa como eu, aquilo para mim foi muito emocionante. E, além disso, as pessoas começaram a se levantar dos seus lugares, foi antes da pandemia, e começaram a se abraçar. E muitos senhorzinhos, assim, senhoras de idade, começaram a falar assim, olha, nós estamos muito felizes de te ter aqui, nós estamos felizes que você veio. E eu comecei a chorar muito, porque, não sei, é mais do que os louvores, é mais que uma igreja, assim, que parece legal. Era Jesus ali pra mim. Eram pessoas tão pecadoras quanto eu, mas que queriam a presença, a palavra de Deus, também estavam sedentos por isso. E aí eu permaneci na Batista, comecei a fazer trabalho voluntariado lá, toda quarta-feira, participar do grupo de jovens, levei meu testemunho várias vezes em dia de domingo, o pastor ele pedia pra eu falar. E assim, muitas bênçãos assim, o Senhor fez lá em Porto Alegre. Essa foi a primeira parte mesmo. Mas o meu conteúdo ele começou assim. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar é que quando eu ouvi o testemunho da Jordana, ou não o testemunho, quando eu gravei aquele primeiro vídeo da Jordana, eu pensei que na realidade ela tinha pouco tempo de convertida. Tipo assim, tinha convertido esse ano ou no ano passado. Mas pelo que eu vi, parece que ela se converteu há um bom tempo atrás, né? Começou a ir na igreja antes da pandemia. Já tem vídeo de alguns anos atrás dela reagindo a ela mesma, antes de convertida e tudo mais. A primeira coisa que eu tenho para falar é, parece que ela tem uma experiência aí na conversão e ela tem uma bagagem já na conversão. Quando a pessoa já está vivendo assim algum tempo, a gente pode começar a ver que a pessoa na realidade ela pode sim ter se convertido de verdade, né? Essa que é a primeira questão. Ela dá evidências de que passou pelo sinal do arrependimento e que ela se converteu de verdade. Ah, Rafa, mas eu não acredito. Rafa, a pessoa pode se desviar depois. Isso pode acontecer com todo mundo. Mas é uma coisa que a gente precisa entender o seguinte, que a gente não pode torcer para que isso aconteça. Na realidade, a gente tem que torcer para que a pessoa continue firme no Evangelho e essa é a minha oração. A pessoa deve continuar firme no Evangelho, né? E a gente não deve torcer para que a pessoa saia e tudo mais, né? Agora, uma das coisas que a gente precisa entender é que você e eu temos o direito de desconfiar. A gente pode estar certo ou errado quanto a isso, mas é uma coisa que acaba acontecendo porque você tem liberdade. Mas
mediante a comparação que o pessoal faz dela com a Andressa Urach, existem algumas diferenças dos casos. A primeira coisa, você vê que ela já foi bem apresentada a questão do evangelho verdadeiro, a questão do arrependimento, a questão da experiência espiritual, mas não só isso. Há uma diferença muito grande entre as igrejas que as duas congregavam. A Urach, ela fez parte de uma igreja que tem uma teologia herética, que é a teologia da prosperidade, uma igreja que é conhecida por muitas pessoas saírem decepcionadas, principalmente depois de doarem quase todos os seus bens para a igreja e saírem de lá quase pobres, né? Então, há uma diferença muito grande. A contrapartida, a Jordana está na igreja reformada, na igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana hoje é a igreja mais segura no sentido de interpretação bíblica, porque eles tentam interpretar a Bíblia da maneira mais fiel possível ao texto e aquilo que o autor está passando para a gente entender no dia de hoje. Então, há uma diferença muito grande entre as duas igrejas. Uma igreja, ela pregava mais sobre prosperidade, a outra prega mais sobre graça, evangelho, arrependimento. E isso que é uma coisa que conta muito. Então, por exemplo, um dos grandes motivos que, por exemplo, pode ter feito a Andressa sair da igreja dela foi justamente pelo fator de como a igreja dela age, que é diferente da questão aí da Jordana, como a gente viu. Então, há essas diferenças. Mas, em contrapartida, qualquer pessoa que seja uma figura pública, que estava aí fora da igreja, ou estava aí no mundo antes de se converter, ela vai causar sim desconfiança nas pessoas, porque às vezes é uma mudança muito rápida, às vezes é uma mudança muito brusca, e as pessoas elas vão sim desconfiar, vão ter o benefício da dúvida, e quem se converteu vai ter que provar para essas pessoas que ela se converteu de verdade através das suas atitudes, principalmente como a própria Jordana falava, que era uma pessoa muito aberta, era uma pessoa que na realidade tinha vida, né, ou se expunha muito, todo mundo sabe o tipo de exposição que tinha, e vai ter que lidar com isso e mostrar para as pessoas que hoje é diferente, sim. Então as pessoas elas esperam isso, elas esperam que seja verdade, mas a Bíblia fala que pelos seus frutos conhecereis. Então como você vai conhecer se uma pessoa é crente de verdade? Pelo fruto dela. Então aos passados anos a gente vai conhecer se ela é cristã verdadeira ou não pelos frutos delas. Os frutos de hoje parece que sim, é uma menina aí que é cristã. Em contrapartida, né, a outra coisa que eu queria falar é sobre a questão que ela vai ter que lidar a vida toda com a exposição que ela teve, né? Por exemplo, ela foi uma menina que gravou vídeo de adultos com o namorado, que saiu na internet, muita gente viu, então a vida inteira ela vai pegar e vai ter que lidar com isso, porque não tem como apagar. Por isso tem duas reflexões. Primeiro, ela vai ter que ter culhão, vai ter que ter resiliência para lidar com isso, e o camarada que está com ela hoje também. Outra coisa que eu quero falar, você menina que está assistindo esse vídeo, caiu nesse vídeo, ficou até o final, uma das coisas que eu falo, toma muito cuidado, como que você vai fazer com a sua vida, né? Ah, chegou lá o namorado ou parceiro, vamos gravar isso. Ou então, por exemplo, com quem que você cisma de trocar nude, porque muitas vezes é uma moda hoje. Às vezes você vai fazer hoje, mas vai durar a sua vida inteira, não vai ter como apagar, vai ser uma consequência que vai ficar te assombrando a vida inteira, mesmo que você mude de vida e discorde disso tudo, tá lá. E às vezes as pessoas vão usar isso contra você. Então pensa muito bem, para depois você não arrepender. Se é uma coisa que você pensa assim, cara, eu tô fazendo isso na emoção, mas é uma coisa que se lá na frente der ruim, vai cair nas minhas costas e vai ser pesado, não faz. Porque não é bacana. Agora, a nossa geração é uma geração que tem a mania de expor tudo, mas tem que aprender a lidar com isso também, que é uma questão, muitas das vezes, que acaba acontecendo. E para encerrar esse vídeo, para ele não ficar muito longo, é uma coisa que você precisa se atentar. E em contrapartida, nós também precisamos nos atentar para muitas das vezes a gente ficar perseguindo as pessoas depois que elas se converteram. Nós, muitas das vezes, colocamos um tribunal acima de Deus, onde nós achamos que Deus deveria, na verdade, ter determinadas atitudes com determinadas pessoas, porque a gente acha que essas pessoas não é digna de salvação. Todo mundo não é digno de salvação, todo mundo é pecador, uns pecaram mais, outros pecaram menos, mas Deus dá o benefício do arrependimento e mudança de vida para as pessoas, e nesse sentido a gente precisa estar junto com Deus. Ao invés de querer ser como o profeta Jonas. Jonas foi chamado para pregar em Nínive, mas só que ele fugiu por um motivo.
Ele não fugiu por conta de que ele queria desobedecer a Deus, porque era muito difícil, ou porque ele era alguém que estava assim, Deus me mandou, mas eu tô com vergonha de pregar. Não, ele fugiu porque no fundo ele não queria que o pessoal de Nínive se convertesse e ele não queria que Deus o salvasse. Então, muitas das vezes, a gente elege um tribunal pra gente, a gente acha assim, não, essa pessoa que ela fez isso, aquilo outro, então ela não é digna de salvação, tem que ser aí condenada ao quinto dos infernos, porque eu acho isso, sendo que Deus já deu arrependimento, Deus já deu a salvação. A Bíblia fala que Deus esquece dos nossos pecados, ele joga no mar do esquecimento, ele fala que não lembrará jamais dos nossos pecados. Então por que nós precisamos ficar desenterrando isso das pessoas? Por que nós precisamos pegar e ficar trazendo isso à tona todas as vezes? Então uma das coisas que a gente precisa ter é maturidade quanto a isso, entender Deus dá uma nova chance, uma chance de arrependimento e de mudança. Duas coisas que a gente tem que fazer: aproveitar essa chance e nos arrepender, e a segunda, pregar isso para as pessoas e acreditar também no arrependimento delas, não ser como o profeta Jonas, porque se Deus está dando a segunda chance para as pessoas, quem somos nós de ficar aí dessa forma condenando as pessoas? Rafa, mas eu não acredito, eu acho que não. Beleza, não tem problema, mas contudo eu torço para que no final você esteja errado, porque eu quero que as pessoas sejam salvas e tenham aí um encontro verdadeiro com Jesus e tudo mais. Rafa, tá na igreja para gerar quilometragem. O tempo tá para provar. Não sou a favor das pessoas irem para a igreja para gerar quilometragem, mas sou a favor de irem por conta de Jesus. Então é uma das coisas que a gente precisa entender e que a gente precisa refletir muito nessa questão toda. Se converteu? Não se converteu? Vamos ver os frutos. Os frutos estão dando sinais? Então vamos continuar acreditando que se converteu e torcendo para que a pessoa aí ela continue firme na fé. Amém, gente? Então é isso daí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva até no nosso canal e até a próxima.